nós vamos na ordem, o Vinícius vai primeiro, depois o Sávio, depois o Humberto, né? E as perguntas vão responder cada um no seu horário, para que aí a gente ganha tempo, né? E eles também. Exatamente. Pessoal, o desafio agora é não dormir. Barriguinha cheia, calor, cadeira confortável, só alegria, né? Eu nem peguei o livro. Comunhão para mim. Nesse momento, eu vou começar respondendo a pergunta do Silvio. E depois, a minha pretensão, como a gente havia combinado, é falar um pouco sobre a experiência da mediunidade. E eu quero abordar com vocês algumas coisas que me chamaram a atenção escutando vocês nesse tempo que eu estou aqui. Vendo alguns relatos, ouvindo algumas conversas, que é justamente a gente passear um pouco por alguns elementos. Se a gente fala que mediunidade não é trem, né? Que mediunidade não é coisa, o que é sintoma de mediunidade? Passar por isso com vocês, falar sobre desenvolvimento e sobre o destino da produção da mediunidade. Por quê? Porque estou falando aqui como um companheiro de prática, estou falando aqui também como um médium que tem um percurso, inclusive, na publicação de algumas obras. E a gente precisa pensar no sentido útil do conteúdo do que os espíritos enviam. Então, certamente, é importante que a gente registre isso, né? A mediunidade, ela não vai produzir escolhidos, privilegiados, ela não tem um caráter exclusivista, isso já foi falado. Ela, na verdade, é uma porta que se abre à revelia. Nós não sabemos, é muito curioso, né? Nós não sabemos quais os critérios para a eclosão da mediunidade de forma completa, a gente sugere algumas coisas, mas a gente acaba ficando diante de circunstâncias que são, pelo menos, curiosas. Pessoas que querem muito ser médium não são, não tem percepção nenhuma. Gente que não quer, que fala, eu dava tudo para deixar de ser médium, passar essa coisa para frente, continua percebendo. Então, eu vou passar por isso. Começando a pergunta do Silvio, se eu me recordo bem, o Silvio perguntou sobre a captação das mensagens. E se essa captação se dá por uma espécie de transe mais profundo, que eu não perceba, ou se eu vou escutando o que os espíritos vão dizendo. Nenhuma das duas coisas. Próxima pergunta. Os transes, eles são plurais. O que quer dizer que é o seguinte: a gente compreende a faculdade mediúnica como uma faculdade que se ancora também no biológico. Então, se você que tem qualquer percepção extrasensorial for buscar na sua árvore genealógica de um dos lados da família, você vai esbarrar com uma avó, com uma tia, com a mãe, com o pai, com alguém que também viveu as mesmas experiências, mesmo que não seja conhecido por você. Sei lá, bisavó tinha isso ou aquilo. Então, existe um caráter que ele é biológico e que, portanto, é herdado e vai transitando pelas gerações, né? Mas isso não vai definir a qualidade do transe, qualidade no sentido de tipo, porque pensa só, a faculdade está ali, mas você pode ter alguém que vai viver essa faculdade na Umbanda, você pode ter alguém que vai viver essa faculdade no Candomblé, você pode ter alguém que vai viver essa faculdade numa prática meditativa, no budismo, algo assim. E aí, a faculdade é a mesma, mas os sintomas e os traços do transe são distintos. Como que a gente imagina que seria o fenômeno mediúnico tradicional? Quase como se o espírito viesse, vestisse a mão do médium, vestisse a cabeça do médium e passasse a ditar imediatamente através dele, ou seja, sem mediação, a mensagem. Isso acontece rarissimamente. São os chamados transes mecânicos. Existem, são raros. O mesmo médium pode transitar, pode ter transe mecânico, pode ter transe não mecânico, né? Por exemplo, em algumas circunstâncias,
nós tivemos ocasião de psicografar páginas escritas de trás para frente, da direita para a esquerda. É um transe muito próximo do mecânico, né? Quer dizer, ali não tem nenhum tipo de consciência envolvida no que está escrito. Mas não é o habitual, gasta muita energia e, pior, não é sinônimo de maior qualidade mediúnica. Que a pessoa pode ser inconsciente, mas inconscientemente enganada. Algumas pessoas vão ter essa percepção a partir de uma intuição ou de uma voz, como o Silvio perguntou. Também é possível. No meu caso, eu acho que daí também aquela parte da dúvida que eu disse para vocês, o que acontece é uma sensação de que as palavras surgem na cabeça uma após a outra, sem que eu saiba exatamente do que está se tratando. Óbvio que na medida que o texto vai sendo escrito, eu que estou consciente, completamente consciente, eu não fico inconsciente, eu vou tendo uma ideia de para onde que está indo, né? Mas eu não tenho controle sobre. Então as palavras vão surgindo, como se fosse uma corrente, assim, um rio que está correndo, uma torneira aberta. Isso gera situações engraçadas. Ontem na casa, na reunião pública nossa, a gente teve uma psicografia que foi inusual, porque foi uma crônica, até um pouco mais extensa. Foram 27 páginas psicografadas durante a reunião. Não, 27 páginas desse texto, mas acho que 5, 6 ou 7 pedidos de orientação e homeopatia, essas coisas. Receituário. E aí, o espírito contava uma história. E depois eu falei com a Ana, que é uma amiga nossa que nos ajuda. Eu falei, Ana, eu fiquei muito angustiado durante a escrita. Porque ele estava escrevendo e eu não estava entendendo onde que ele ia chegar. Eu não via para que lado que estava indo. Aí quando eu tive uma ideia, eu comecei a pensar assim, vamos dar um caminho para isso aí, rapaz. Não vai ser 50 páginas, não vai dar tempo. Não vai funcionar, resolve isso aí. O Espírito segue a vontade dele. Então, é palavra por palavra. Tá? É nesse palavra por palavra que às vezes a captação vai ser um pouco imperfeita. Porque não existem sinônimos perfeitos nem na língua e muito menos no psiquismo. Então, os espíritos eles vão pensar e vão transmitir o pensamento para a gente, e esse pensamento precisa fazer eco com os nossos arquivos de experiência. De modo que o espírito pense uma palavra e ela encontre uma ressonância quase idêntica no médium. Quase, porque idêntica não vai ser. Tá? Quanto mais intimidade o médium tem com o espírito, mais essa comunicação ela é segura. Que é o caso, geralmente, daqueles médiums que tradicionalmente atuam com um determinado espírito. Há 20 anos, 30 anos, como orientador, orientadora. Há uma cumplicidade mental ali, quase sempre de outras existências, que possibilita que essa comunicação aconteça. Então, isso vai dizer, no frigir dos ovos, que aquele espírito que é responsável pela nossa atividade mediúnica, e ele sempre existe, mesmo que ele não se identifique inicialmente, vai ser sempre mais apto a escrever, falar, dar comunicações, conforme as faculdades mediúnicas específicas. Outros espíritos vão transitar por esse lugar de modo mais ou menos seguro, mais ou menos efetivo e também necessário. Me lembro do caso em que nós recebíamos muito, durante bastante tempo, mensagens numa outra casa espírita, do espírito que talvez alguns de vocês conheçam, que foi Irtes Terezinha. Viveu em Ubá, lá no interior de Minas e tal. E aí a Irtes escrevia várias vezes através de nós. Chegou uma companheira na casa, começou a trabalhar com a gente. Quando ela foi para a mediúnica, uma médium espetacular, hoje completamente desligada da tarefa, ela começou a receber as mensagens da Irtes. E o que aconteceu? Quando ela começou a receber as mensagens da Irtes, eu parei de receber. Depois de algum tempo observando, o que o Espírito próprio disse foi o seguinte: era muito difícil para mim escrever através de você. Eu me cansava, e cansava você. Imagino que por uma não afinidade natural de pensamento. E que não significa nem discordância, não, mas essa equalização que eu sugeri para vocês de linguagem e tal. Com essa outra médium, ela escrevia facilmente, assim, era muito tranquilo. Aí os espíritos optam, como nós também, pela lei do menor esforço. Se pode comunicar através de um médium que garante a mensagem com menor esforço, vai até lá. Lá em Juiz de Fora, eu converso muito com os médiuns da casa. Atualmente, eu sou o diretor do departamento mediúnico,
que espírito não tem dono. Então, essa história assim, nossa, fulano é o médium que recebe o espírito tal. Ele é certamente também o médium, mas ele não é único. Se ele for único, dá para cravar o martelo, bater o prego. Mistificação. Se só um médium pode receber o espírito, isso é mistificação que chama. Os espíritos não são propriedade. Agora, é óbvio que os espíritos vão ter mais ou menos facilidade, podem ter médios que são mais próximos. Eu digo, por exemplo, em relação ao Ivon, que é esse amigo que nos orienta as atividades. Vários médiums recebem o Ivon. Alguns com uma riqueza assim, de detalhes que dá para reconhecer só na entonação, impostação, tema. Outros recebem, você vê que tem ali uma vontade de Ivon. Ivon está perto, está inspirando, mas ainda está... Né? Mas ele precisa poder comunicar através dos outros. Porque senão, o dia que o médium principal não estiver mais ali, se a tarefa desse espírito com a casa continuar, ele não vai ter mais porta para poder falar? Ele não vai ter caminho para cumprir? Então, os espíritos precisam ser, né, tirados para a gente desse imaginário de Pokémon. Né? Não é o Pokémon do médium. Não é só o médium que tem aquele espírito. Respondido mais ou menos? Bem, o que é esse raio desse sintoma de mediunidade? Né? Como é que a gente pensa nisso? Imagino que muitas pessoas aqui passem por isso. Primeira coisa que a gente precisa tirar da sala, esse elefante, é falar sobre um pouco de... Eu não gosto muito dessa expressão. Saúde mental. Nós vivemos em tempos difíceis, né? Semanalmente, uma previsão de que o mundo vai acabar porque tem uma guerra, porque a temperatura está 43 graus, porque a floresta está sendo derrubada, pandemia, um trabalho extenuante que exige da gente cada vez mais uma rotina enlouquecida e adoecida, de modo que não é de se estranhar que a gente perceba na gente mesmo efeitos disso. Né? Efeitos de irritabilidade, alternância de humor, que a gente perceba sintomas físicos, tonturas, dor de cabeça, tudo isso que antigamente o povo dizia, mediunidade. Tudo isso pode ser fruto do nosso tempo e da rotina que a gente vive. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: o fenômeno mediúnico, ele tem uma característica bem bacana. A pessoa fala assim, nossa, eu vi uma coisa no meu quarto, eu sou médium? A resposta é, espera, vamos ver se você vai ver de novo. Por quê? O fenômeno mediúnico sempre repete. Qual que é o primeiro movimento que a gente precisa ter quando está suspeitando de alguma percepção mediúnica? Observar como está nossa rotina, nosso sono, nossa saúde, se está tudo ok. Não estou dizendo que a gente tem que estar com uma rotina dos sonhos, mas a gente tem que estar com isso no radar. Porque não adianta eu dormir 3 horas por noite, comer como se não houvesse amanhã, né? Trabalhar 14 horas por dia e falar, eu estou sentindo umas coisas esquisitas, são espíritos. Não, é a morte chegando e você não está se dando conta. Né? Não funciona assim. Tá? Então é preciso ter isso claro. Começa por uma observação de si. Sintomas habituais de mediunidade existem? Mais ou menos. Por quê? Porque a gente vai falar de tipos de mediunidade diferentes. Então, a gente pode dizer que tem faculdades que vão ter determinados sintomas. Eu acho que a gente pode dividir aqui, didaticamente, em em duas grandes categorias mediúnicas, até porque teve alguém que falou comigo lá no café sobre isso, rapidamente. A gente pode falar dos sintomas das faculdades inteligentes e os sintomas das faculdades associadas a efeito físico. Efeito físico aqui, a gente vai colocar nesse pacote as materializações tradicionais, mas a gente vai colocar também os tratamentos de cura. Todo tratamento de cura se dá a partir da mobilização do ectoplasma e do efeito físico. Sintomas de faculdades mediúnicas inteligentes. O primeiro deles, eu vou descartar logo o óbvio. Se você está ouvindo vozes e não está em surto psicótico, né? E aí não é tão difícil descobrir isso, né? Porque o surto tem outras características. Então, se você tiver em surto psicótico, as pessoas vão saber, fica tranquilo. Né? Quer dizer,
existem outras características desse delírio, né? Se você não está tendo um quadro de doença ou de sofrimento psíquico, e você está ouvindo vozes, ou você está vendo coisas, ou você está, enfim, sentindo coisas assim muito claras, isso próprio já está deixando claro o que está acontecendo. Então, se você recorrentemente vê coisas, é importante você pensar que há um indício significativo aí. E quando não é claro? Porque a maioria não é. O que costuma acontecer? Vamos pensar em alguns sintomas tradicionais da mediunidade. Primeiro sintoma: ideias fixas constantes. A gente ouve das pessoas que estão chegando da mediunidade. Parece que tem uma outra voz falando na minha cabeça. Parece como se eu pensasse duas coisas ao mesmo tempo. Segundo indicativo, segundo sintoma possível, mais uma vez, possível, tá? Da experiência mediúnica. A alteração drástica de humor conforme ou o ambiente ou a companhia. Então, aquilo que eu falei do médium que vai no velório, chora mais que a viúva, ou vai na festa e fica mais feliz do que o aniversariante. Né? Terceiro sintoma, a gente tem algumas alterações que costumam acontecer no sono e nos sonhos. Sonos muito atribulados, muito tumultuados, a sensação de estar revivendo experiências, visitando lugares, um sono que não é regenerador. A pessoa acorda e fala, nossa, parece que eu andei a noite inteira, parece que eu fui. Mais uma vez, por favor, esses fatores solitariamente não dizem nada. A gente vai somando esses e, por exclusão, tentando encontrar o que pode estar por trás disso. Além disso, portanto, pensamento fixo, ideia fixa, dificuldade no sono e no sonho, alternância de humor, aquelas tais sensações que a gente diz assim, estou sentindo um negócio, parece que tem uma coisa do meu lado. Eu adoro isso, né? Aí eu senti que tinha alguém, como é que era? Sei lá, era uma coisa. Já pensou, você desencarnar, o povo chamar de coisa, assim, tinha uma coisa do meu lado. Tinha um trem do meu lado. Esses sintomas acabam sendo mais associados ao que a gente pode chamar dessa faculdade mediúnica do efeito físico, ou da doação de energia ou de fluidos. Aqui a gente está separando didaticamente. Na vida real, todos os médiums ostensivos vão transitar, um pouco mais ou um pouco menos, por todas as faculdades. Então, o médium de psicografia, ele vai ser preferencialmente um médium psicográfico. Mas, numa circunstância específica, ele pode atuar, sei lá, como médium de incorporação, ou como um médium de cura, de tratamento. Então, esses sintomas corporais, eles por si só dizem muito pouco. Eu sinto um arrepio, eu sinto um peso, eu sinto uma coisa. Por si só, isso diz muito pouco. Quais são os outros sintomas que costumam apontar para a faculdade de efeito físico ou de doação de fluidos? Geralmente, o médium de efeito físico adoece muito fácil, e adoece muito. Uma pessoa que se não está em atividade, ele adoece. É um indivíduo que, se está trabalhando, por exemplo, na casa espírita, está bem. Se ele para de trabalhar, em pouco tempo ele começa a sentir um monte de sintomas físicos. Quais sintomas? Dores nas articulações, enxaqueca, problemas digestivos, muitos problemas digestivos eles costumam ter, porque o ectoplasma ele é sintetizado no aparelho digestivo, né? Existe um livro fantástico de um pesquisador de São Paulo chamado Um Fluido Espiritual chamado Ectoplasma, do Mathieu Tubino. Ele fala sobre o ectoplasma, é uma pesquisa recente, não tem 30 anos. Esses sintomas, eles estão associados ao acúmulo dessa tal energia, desse tal ectoplasma. Como que a gente lida com esses sintomas? Primeira coisa, a gente está numa casa espírita, então a gente vai falar do que a gente faz numa casa espírita. Dependendo de onde você for falar isso, eles vão te dar um comprimidinho e os espíritos vão sumir. Né? Acabou o espírito, acabou tudo. Né? A medicalização da mediunidade é uma característica histórica, inclusive, da nossa própria sociedade. Né? Muitas pessoas
foram internadas e foram medicalizadas por percepções espirituais, mas eram tidas como pacientes psiquiátricos. E quando a gente trabalha na área, é muito nítida a diferença do médium para o indivíduo psicótico ou esquizofrênico. Porque o esquizofrênico, o psicótico, ele tem alguns traços que são muito característicos. O delírio é sempre autorreferenciado, ele tem caráter religioso, ele tem traços persecutórios ou paranoicos, ele é uma fantasia que não é uma suposição. Você nunca vai escutar um sujeito psicótico dizer assim, eu acho que eu escutei uma voz. Isso não é do delírio. O delírio vai dizer, escutei uma voz. Ele não acha que está vendo uma coisa, ele vai dizer, estou vendo. O médium é o contrário. Quando o médium vê uma coisa, ele fala assim, ó, que doideira. Ouviu um negócio ali, você viu? Eu brinco com o pessoal que a melhor coisa para o médium não é quando ele vê o espírito, é quando um outro vê também. Né? E o médium se coloca essas questões. Então é muito diferente. Se for um determinado lugar, no médico, que seja, ele vai te receitar uma medicação, enfim. Né? Na casa espírita, nós temos alguns conjuntos de atividades. Primeira atividade. Quando a gente fala na primeira parte do nosso estudo sobre o cuidado do ambiente, a casa espírita é, por si, um ambiente salutar para quem está tendo experiências de mediunidade. Um ambiente que, quando é bem cuidado, ele é harmônico, ele é acolhedor, ele é quase depurativo dessas impressões. Então, vir à casa espírita é fundamental. Fazer o quê? Bem uma vez por semana, assiste reunião e toma passe. Algumas pessoas, quando fazem isso e se estabelecem num vínculo de atividade espírita regular, vão ver esses sintomas que eu falei sumirem todos. E aí, já que eu tive isso, eu preciso então desenvolver? Isso é muito legal, né? O povo fala assim, eu tenho que desenvolver, porque se eu não desenvolver, minha vida não vai para frente. É como se mediunidade fosse freio de mão, né? Quer dizer, não tem isso. Ou então, lá atrás bloquearam a minha mediunidade e agora ela está voltando. Outra coisa que não existe, mediunidade não tem esse trem de bloqueio. Ela pode ser suspensa por alguma força que a restrinja. No momento que essa força deixa de existir, a faculdade volta. É simples assim. Então, a primeira coisa é a presença na casa espírita. Se os sintomas passarem, esse discurso, eu preciso desenvolver, não é talvez o melhor. O ponto o que você deseja fazer com isso? Você deseja estudar um pouco mais a fundo? Você deseja saber do que está acontecendo? Você deseja, de alguma forma, trabalhar como médium? E aí, o que a gente fala, basicamente, de trabalhar como médium na casa espírita hoje? Trabalhar, seja nos passes e nos tratamentos de cura, na psicografia, orientação, receituário, e na incorporação para atender espíritos em sofrimento? Porque os guias é o chantilly do café, entendeu? O básico é isso. Tá disposto? Você quer? Não quero. Beleza. Continua no teu vínculo de estudo, continua no teu vínculo de trabalho, consciência tranquila, bola para frente, vida que segue, levíssimo, tudo em paz. Agora, se você for daqueles que ganhou no peão do baú e que depois de vir na casa espírita e participar com isso, né, os sintomas aumentaram ou não diminuíram, parabéns, você ganhou o palitinho premiado da Que Bom, lembra? Você vai poder chupar outro picolé de mediunidade. Qual que é esse? Um convite a você atentamente se dedicar a isso. Como que a gente faz? O espiritismo, ele não pode prescindir de uma reflexão raciocinada do fenômeno. Quer dizer que a gente consegue explicar exaustivamente, nos detalhes, o fenômeno mediúnico? Não conseguimos. Acabei de dar a explicação possível aqui da resposta dele. Como é que a gente explica isso? Como é que eu vou explicar? O que está acontecendo psiquicamente em detalhe? Não sei dizer. O ectoplasma. O que constitui o ectoplasma? Já pararam para se perguntar isso? O que faz ele? Qual que é a matéria que o compõe? Porque, afinal, se ele é uma energia que ganha contornos materiais, ele tem que ter uma constituição material. Ele não aparece nesse mundo, sei lá, como algodão doce. Coisa.
O que é isso? A gente não tem essas respostas. Então, ainda que eu não tenha todas as respostas, eu não posso prescindir de uma racionalização. Portanto, se você está sentindo o espírito do ponta do pé à ponta da cabeça e diz assim, eu preciso desenvolver, porque senão eu não vou ter sossego. Não, primeiro você precisa entender o que está acontecendo. Ah, mas é muito tempo de estudo, é chato, não sei o quê. Está fazendo parte do pacote médium de reencarnação. Né? Claro que esse processo é um processo que não é infinito, mas você não deve passar para a prática mediúnica sem ter uma experiência reflexiva em torno dos fundamentos do Espiritismo. Entender o que está acontecendo. A rigor, nós temos 5 grandes fundamentos espíritas, dos quais vários outros vão se desdobrar. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a figura do Cristo como modelo moral e a evolução. São esses 5 princípios. A gente precisa saber onde a gente está andando. E no campo da comunicabilidade, quando a gente pega o livro dos médiuns, ele se chama Manual Prático para Médiuns e Evocadores. Não dá para contornar. Ainda não dá. Pode ser que daqui a um tempo dê, que a gente tenha outras obras? Pode. Hoje não dá. Então a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Depois desse estudo, qual que é o ideal? Que a gente possa viver reuniões que vão sofrer mudança de nome conforme o lugar. Alguns lugares vão chamar reunião de desenvolvimento mediúnico, de educação da mediunidade, de experimentação mediúnica. E o que são essas reuniões? São momentos onde as pessoas vão colocar suas impressões sob avaliação. Avaliação de quem? Delas próprias e do grupo. Percebi isso, percebi aquilo outro, tive essa sensação, tive aquela. Quando leram um nome aqui, ou quando fizeram prece para uma pessoa, eu fui me sentir em tal lugar, eu vi tal cena. Isso vai ser partilhado coletivamente. Porque o grupo vai fazer, um grupo sério, o papel de crítico. Um crítico honesto, um crítico amigável, um crítico bem disposto, mas crítico, para dizer, olha, essa parte do fenômeno não parece que faz muito sentido. Essa faz. O que será que está acontecendo? Não é legal que a gente tenha pressa para passar para a desobsessão. Né? Por quê? Porque, veja só, não sei vocês, mas eu sinto uma coisa que é a certeza de que eu sou facilmente enganado por qualquer pessoa. Né? A pessoa me leva na conversa fácil, me tratar bem com educação, chegar conversando direitinho. Né? Eu vou no bico fácil. Sou totalmente bobado. Com gente encarnada, que eu vejo, que eu pego, entendeu? Que eu sei quem é. Se eu sou assim com gente encarnada, como é que é com quem eu não vejo, com quem eu não pego, com quem eu não percebo o tempo inteiro? Percebe? Eu não posso ficar nessa posição de me julgar na tarefa mediúnica sem saber onde eu estou entrando. É por isso que tão importante quanto os médiuns são os não médiuns de uma reunião. As pessoas que estão na condução, no esclarecimento, e que tem que funcionar como uma régua. Dá por aqui, não dá por ali, esse caminho é legal, aquele caminho não é legal. Porque aí os fenômenos começam a se produzir. Os fenômenos tendo se produzido, o que nós precisamos fazer? Catalogar os fenômenos. Não é, opa, vamos lá, bloco da mediunidade, vem tudo que quiser, vem em mim. Não é assim. Esses fenômenos precisam ser catalogados. Por quê? Nós vamos percebendo com o tempo que cada médium numa reunião mediúnica vai atender a uma função útil para o coletivo. Então, você pode ter 10 médiums, alguns com mediunidades muito específicas, sei lá, alguns são só médiums de psicografia. E alguns que têm uma psicografia e uma psicofonia. Ou uma psicografia, psicofonia e evidência. Tenho certeza, quando a reunião se formar, dependendo da configuração do grupo, esses que têm mais de uma faculdade vão acabar se especializando. E aí acontecem coisas curiosas. A gente participou durante um tempo de mais de uma reunião. Aí era engraçado, numa reunião é só psicografar,
na outra só psicofonia, na outra só não sei o quê. Por quê? Porque a faculdade maleável vai ser adequada ao grupo. Então, eu preciso catalogar. Quem que é o fulano? Fulano é médium de psicografia. Ciclano é médium de psicofonia. Ah, mas não pode transitar, não pode mudar, não pode vir outra coisa? Pode. Mas a crítica vai ajudar a gente a encontrar o melhor caminho e a melhor maneira de lidar com isso. Porque não é assim, o sujeito chegou na reunião mediúnica, sentou para psicografar e logo assim na primeira sessão veio a página revolucionária que vai transformar o mundo. Calma, respira. Não é por aí. Né? Então, primeiro vai ser catalogado. Depois disso, as mensagens precisam ser estudadas. Na reunião de desobsessão, isso vai ser feito a partir do que a gente chama de avaliação no final. Pontuações, apontamentos. Nos fenômenos que guardam registro, a psicografia, por exemplo, as páginas precisam ser lidas, notadas, questionadas, inclusive porque os próprios espíritos, na maioria das vezes, são os revisores dos seus trabalhos. Eles vão através da intuição, quando o médium está relendo, está escrevendo, corrigindo uma expressão, corrigindo uma outra, fazendo essa sintonia fina entre o médium e as mensagens que eles querem transmitir. Então, a gente tem uma trajetória para viver a mediunidade. O que não quer dizer que é uma coisa assim, iniciática, um trabalho de uma vida. Não, o médium vai fazer esse percurso outro que a gente está falando em algum tempo, 1 ano, 2 anos, mas não é um tempo que ele está de castigo, de molho na cadeirinha do pensamento para não poder ser médium. Ele está, na verdade, criando afinidade com o grupo, ele está criando afinidade com a casa, ele está criando afinidade com os espíritos que estão ali, ele está se conhecendo um pouco melhor e ele está medindo a sua boa vontade. Se ele quer estar na casa espírita porque ele pode ser médium, ou se ele quer estar ali porque ele tem um compromisso de fato com algo maior. E os espíritos vão usar esse compromisso. A partir daí, o que vai acontecer? E eu encaminho para o meu encerramento. O que vai acontecer? Os espíritos vão saber como usam melhor ou não as faculdades dos médiuns. No nosso caso, eu posso dizer a partir, sobretudo, da psicografia. Nós temos, eventualmente, reuniões de efeito físico para tratamento espiritual em Juiz de Fora, nós temos também outras aptidões, mas parece que a pedra angular, que o carro-chefe, até hoje, pelo menos, dos fenômenos mediúnicos que nós vivemos, é a psicografia. E o movimento da psicografia é um movimento muito curioso. Primeiro, porque eu me considero um indivíduo que lê bastante, que tem muito conhecimento, enfim, que estou interessado profissionalmente e na minha vida particular por vários assuntos. E aí já fica aquela pulguinha atrás da orelha. Mas será então que não pode ser eu que estou aqui escrevendo? Será que não sou eu que estou inventando essas coisas? Pois é, bem-vindo ao mundo da mediunidade. Essa certeza você só vai ter quando desencarnar. Chegar lá, vai ter um telão escrito assim: parabéns, 73% das mensagens foram originais, 17 foram da sua cabeça. Não dá para saber. A questão é sempre, então, o que se depreende daí. Nesse sentido, eu queria apresentar rapidamente para vocês um dos livrinhos que a gente trouxe, que é o Comunhão, que é uma obra muito interessante. Por quê? Comecei a viajar e fazer palestra muito novo. E eu viajava em diversos lugares, chegava lá, e aí estava fazendo a palestra, o Ivone dizia assim, aparecia, geralmente no fim da reunião, e dizia assim, esse aqui é o fulano de tal. E aí apresentava um espírito que eu não sabia nem quem era. Ele é diretor da casa. Ele vai escrever através de você. E aí eu estava lá no rincão do mundo, de noite no hotel, pegava papel e caneta, e o tal espírito estava uma página. Às vezes era na própria casa espírita, estava uma página. E esse material foi sendo juntado, foi sendo coletado. E ficou anos, mais de 10 anos parado. Até que eu perguntando ao Ivon sobre isso, ele disse, não, isso é teste. É para testar até onde dá para você ir, é para testar até onde dá para a gente levar, que tipo de espírito você consegue receber, que tipo você não consegue. Há pouco tempo, todo esse material caiu na mão do Tiago, vocês conhecem, né? Tiago fez uma seleção, convidou um outro amigo, que é o Fábio Fortes, uma figura preciosíssima, né? E o Fábio organizou o livro Comunhão.
é muito legal porque, além das páginas, o Fábio fez um comentário todo carinhoso, todo generoso das mensagens, com referências ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, transformou o livro num roteiro para o culto do Evangelho no lar. E um roteiro precioso. Mas se a gente olha esse livro pelo ponto de vista de de um noticiário da mediunidade, ele é a materialização, se a gente pode dizer assim, de um processo de desenvolvimento e educação da mediunidade. Ele foi construído ao longo de muitos anos, a partir do contato com os espíritos. Então, quem está começando na mediunidade hoje, aqui, né, quem está começando a estudar, quem está na fase de experimentação, quem está com receio, se eu posso dizer algo para vocês, no limite das forças, não desiste, não. Não abre mão dessa atividade, não. Vale a pena vivê-la. Eu sei que ela tem seus ônus, eu sei que ela tem seus pesos, mas eu também posso dizer que foi através da mediunidade que eu vivi as experiências mais preciosas da minha vida até hoje. E que eu fiz as amizades mais queridas para o meu coração, nesse mundo e no outro. Então, o que a gente é convidado a fazer é se dispor. Sair de uma certa posição de conforto psíquico, de leitura da realidade, e se abrir para o fenômeno mediúnico. Numa casa séria, isso é muito positivo. E o espiritismo, Beto já disse, não existe sem os espíritos. Sendo assim, eu acho que é fundamental a gente poder pensar um pouquinho sobre o desenvolvimento, sobre as nossas sensações e sobre o que as casas ou a casa espírita que a gente está pode nos oferecer. Joia? Vocês viram que eu estou falando correndo. Falar desse tema eu ficaria 3 horas, né? Só para falar de mediunidade. Mas eu volto um dia, se a Cíntia me chamar de novo. E a gente conversa de mediunidade. Eu vou passar a palavra para o Sávio. E aí eu quero combinar uma coisa com vocês e pedir, obviamente, a ajuda e a colaboração de vocês. Nós havíamos conversando, esse assunto estão vindo, o pessoal da Primavera gosta de falar de espírito, é uma coisa doida, né? E aí a Cíntia falou comigo assim, você não fica à disposição dos espíritos para ver se vem alguma psicografia? Fico. Então, eu vou sentar ali ao lado, aqui no salão mesmo, enquanto os colegas vão terminar de falar. Eu conto só com um bom pensamento de vocês, conto com umas boas vibrações de vocês. Quando acabarem todas as falas, se nós tivermos páginas, a gente não tem como garantir que tem, se nós tivermos páginas, eu leio aqui para nós. Tá bem? Então, isso. Alguma questão derradeira? Protesto? Não? Então, responsável. Pois bem, nós aqui de novo. Silvio, respondendo a sua pergunta. Toda condução de uma casa espírita, ela tem obrigatoriamente autorização do plano espiritual. No caso específico da Sociedade Espírita Primavera, o benfeitor espiritual que dirige a nossa casa, Ivon Costa, ele já havia elaborado esse projeto da Primavera bem antes nós, contei rapidamente, nós pensarmos numa casa espírita. De forma que os livros que são ditados, muitos deles já estão programados no plano espiritual, e daí um tempo vem feita a tarefa. Então, com a quiescência do plano espiritual, a tarefa funciona, e digo para vocês, o Ivon Costa é um benfeitor espiritual muito carinhoso. Eu li uma mensagem para vocês, como ele tratou a mãe que perdeu um filho. De uma forma muito carinhosa, muito amorosa. E é um dirigente, ao mesmo tempo que é muito sério,
é muito amoroso. Então, tarefa autorizada, nós cumprimos. Segunda pergunta que você fez, ou então junto com a primeira. A casa recebe curiosos por fazer a tarefa mediúnica ao vivo e a cores? E aí eu vou fazer aqui alguns questionamentos. Quem vai atrás de uma tarefa dessa, ele pode ir até por curiosidade, mas tem outras características. Ele pode ir pela dor, ele pode ir pela vontade, necessidade. Sabe aquela coisa assim, eu só vou acreditar quando eu receber uma mensagem do meu filho, do meu pai, da minha filha. E aí entra uma outra questão, que é o julgamento que nós, não você, tá, querido? Que nós fazemos quando a pessoa entra pela casa para, às vezes, ao nosso sentir, curiosamente, ouvir ou participar de uma tarefa mediúnica. Quem somos nós para fazer um julgamento dessa envergadura? Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente não sabe nem o que está fazendo. A pessoa que passa por uma dor, por uma perda do ente querido, e aqui a grande maioria do salão levantou a mão quando eu perguntei quem perdeu um ente querido. A gente fala perder no sentido, né? A gente nem sabe o que faz. Então, se for por curiosidade, por qualquer outra coisa, está tudo válido. O que importa é que ele está buscando uma oportunidade de encontrar um auxílio, uma voz, alguém que fala com ele assim: meu irmão, seu filho não morreu, ele está vivo, ele está falando com você. Agora, se você, curioso ou não, não importa, sair da casa espírita achando o que você quiser, é um juízo valorativo pessoal, entendeu? Combinado? Está respondido? Não, querido, não é isso. Eu fiz uma explicação. Bem, estou à disposição. Eu vou falar um pouquinho desse livro, Cartas do Evangelho. Esse livro é um livro que, particularmente ao meu coração, todos os livros da Primavera são maravilhosos, são lindos, cada um tem um enfoque. O Comunhão trata de mensagens mediúnicas fantásticas. O livro do Humberto é um livro de um estudo profundo, de uma seriedade ímpar. Os outros livros que o Ivon trouxe, tratando sobre espiritualidade, o último livro da Claire Balmar, pelo Tiago, quem está passando pelo luto, é maravilhoso. Mas esse livro é muito caro ao meu coração. A apresentação desse livro foi feita por um pastor luterano, que é pós-doutor, Beto, ele? Doutor em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, de nome Rodrigo Portela. E aí começa a primeira característica desse livro como uma característica marcante e que toca o coração de quem abre esse livro. É muito comum nas religiões uma pessoa que é católico, protestante, budista, fazer a apresentação de um livro espírita. Isso já mostra claramente uma passividade de amor contínuo da criatura que se permitiu a fazer isso. No finalzinho, ele termina, vale a pena ler, ele diz assim: a obra que o leitor tem em mãos quer oferecer reflexões que, para além das sutis discussões infindas entre especialistas de todos os ramos, são mensagens para o aprimoramento do coração que deseja elevar-se a Deus. Pois bem, aí vem a introdução do livro ditada pelo benfeitor Estevão, que é um padre jesuíta maravilhoso. Ele pergunta: o que nos une?
E essa pergunta, muitas das vezes, nós, na casa espírita, a gente não faz essa pergunta. Ninguém precisa responder. O que está nos unindo aqui? O que nos une aqui é o amor do Cristo. Esse é o verdadeiro sentido. No meio dessa introdução, o benfeitor espiritual fala assim: a condição que nos distingue aos olhos do Criador, como verdadeiros discípulos do Cristo, é o norte. O amor é a chave para a felicidade. Ele complementa: não há espaço em meio a tantos sofrimentos para imaginarmos um evangelho para católicos, um evangelho para protestantes, outro evangelho para espíritas. A boa nova, a mensagem de amor, é patrimônio de todos os seres e, desse modo, deveremos sempre encará-la. Esse livro apresenta comentários e reflexões de passagem do Novo Testamento. Ele traz evangelistas João, Lucas, Mateus, pequenos versículos, vou me permitir ler apenas 2 ou 3 para uma reflexão nossa. Ele é um repositório de inspiração cristã para todos nós. Mais do que isso, esse livro faz a superação e o entendimento que só com amor e o amor do Cristo a gente vai conseguir cauterizar as nossas feridas. Esse é o verdadeiro cristianismo redivivo. Cada um responde para si. A quem você ama? A primeira mensagem que eu separei aqui diz muito aquilo que a gente fala. Que muitas das vezes a gente fala uma coisa, mas não é aquilo que a gente queria falar. A gente fala uma coisa e o receptor da mensagem recebe a mensagem de uma outra forma. Capítulo 22, observa a palavra. Quantos benefícios pode produzir a palavra pronunciada com assertividade nos momentos de provação? Trata-se o diálogo de importante conquista da humanidade intelectualizada. E nos horizontes do espírito ele funciona como remédio bendito capaz de amenizar quase toda a totalidade das angústias da alma. Diante de um impulso impensado, o conselho edificante refreia o ato prejudicial. Quando alguém é alvo de corrosivo da maledicência, a palavra que eleva é estímulo capaz de solucionar a ânsia de afeto que transborda do agressor. Frente aos inconvenientes da falta de fé, alguns vocábulos destinados em pensamento à fonte viva da vida são suficientes para a conexão do divino. Seja no lar, no templo, na via pública ou no ambiente de trabalho, a palavra baseada no amor e na compaixão é luz que acende, espantando toda a escuridão. Além da palavra dita, caso visitados por sentimentos animalizados ou instigados por ataques violentos, saibamos recorrer à mensagem do silêncio, como a palavra da alma que descansa na grandeza de Deus. Já ouviu aquela pessoa que fica cutucando a gente, jogando a isca para a gente morder? Silêncio é o que recomenda Estevão. Ele completa: Jesus é o Verbo feito carne, como nos ensina o discípulo amado. De sua conduta diária, o mundo recolheu todo o modelo de iluminação possível aos homens na senda da evolução. Transformemo-nos também na palavra útil entre os semelhantes, porque o que se fala se cria, e o que se cria tem poder de modificar a realidade. Esse livro, a gente usa muito ele no culto do Evangelho. Eles são mensagens maravilhosas. Separei mais uma mensagem aqui, que chama Os Mestres da Vida. Quando a gente fala em mestres da vida, a gente pensa
na pessoa que é o referencial da nossa vida. O Cristo é o mestre da vida, um avatar, uma alma iluminada. O benfeitor da casa, Dias da Cruz, é um mestre da vida. Mas o benfeitor Estevão nos faz uma reflexão muito abençoada. Quem são os mestres da vida? Ele diz: todo homem e toda mulher são detentores dos tesouros do amor de Deus que se manifestam de 1000 modos na senda do amadurecimento dos sentimentos. Quando a alma se ilude e confunde-se em meio aos cipoais da matéria densa, escapando-lhe da memória a essência da sua verdadeira natureza, é aí que o Senhor lhe envia os grandes mestres da vida, a fim de ensinar o caminho para o reajustamento. Aqui, persevera o aguilhão da doença, inspirando disciplina e autoajuste. Mais adiante, apresenta o tóxico da agressão recebida, funcionando como escola para a emoção dulcificada. Há o desafio doméstico da incompreensão ou da falta de afeto, depurando o entendimento no buril da convivência responsável. E em toda parte se mostram presentes devastadores processos de obsessão espiritual, atraindo a atenção de seus participantes para os horizontes luminosos da fé. A vida é engrenagem incapaz de ser obstruída, e tal como o rio que prossegue no rumo do oceano, da mesma forma, todo ser prossegue sempre de retorno à felicidade plena à casa do Pai. Olha que lindo, gente. Se o ensino e a reflexão não for suficiente no movimento de ascensão para o amor, saibamos reconhecer os instrutores cotidianos que nos despertam a humanidade. Nenhum filho de Deus deve sofrer sem motivo, e cada vez que a prova te visita a marcha, eleva os olhos ao alto e percebe que o Senhor deseja ensinar-te algo além da própria dor e do atrito material. Quem são os instrutores da nossa vida? Somos todos. Na nossa casa é o filho incompreensivo, ou o marido que não nos compreende. A mulher, e muitas das vezes a gente vê isso na casa espírita. Nós temos amigas nossas espíritas que o marido fala: você já vai para aquele lugar de novo? Né? Lembra de Jana de Cusa, que deu um testemunho abençoado do Evangelho, que superou todos os desafios. Os mestres de nossa vida são quem está ao nosso lado. Os benfeitores também são. Mas os maiores mestres, o que a gente mais aprende, é quem está próximo de nós. E para finalizar, essa mensagem também eu acho ela muito abençoada. Ela chamou deserto. Quem nunca viveu um deserto na sua vida? Quem agora não está vivendo um deserto? O deserto é uma necessidade ou é uma oportunidade de elevação? O Estevão fala o seguinte: em meio aos processos de relação com o mundo que nos abriga, a multidão aqui lhe trata de todos os processos exteriores, ainda seduz a alma com suas vacilantes emancipações. A multidão representa nos evangelhos a distração do tumulto sempre agitada e barulhenta. Junto à turba, escondam-se os larápios e os ociosos, a fim de encontrarem circunstâncias para o crime ou a arruaça. Em conturbada aglomeração, não há responsabilidade de escolha, sendo o indivíduo movido pelo efeito da manada, útil aos animais, no entanto, covarde no reino do homem. A multidão é a morada da distração, o veículo da ilusão e o alimento da horizontalidade. Olha que lindo. Multidão como morada, distração, fatores externos. Como veículo de ilusão e como horizontalidade. Então, se nós queremos
ascender às esferas mais elevadas, comecemos agora a fazer aquilo que precisa ser feito. E cada um tem essa resposta. Se alguém deseja seguir adiante no plano das conquistas verdadeiras do coração, deverá elevar-se acima da algazarra mental coletiva, seguindo ao deserto das reflexões silenciosas. Aquele que caminha na estrada do Evangelho vivenciará a solidão do aprendizado, a discrição do trabalho em comunhão com o Senhor. Meditemos sobre a coragem de seguir servindo, em recolhimento e prece, gradualmente nos alinhando com impositivos da vida espiritual. Jesus seguiu o recanto singelo de sua comunhão com o Pai, a fim de adquirir forças para o que deveria realizar. E ele complementa: não nos indignemos diante da necessidade de tornarmos obedientes cooperadores na obra, porque para alcançarmos os picos da sensibilidade espiritual, é preciso renunciar aos tormentos voluntários do mundo, partilhando a alegre certeza da presença de Deus. Para vocês que perderam os entes queridos, a minha última mensagem de amor e de esperança. Aqui nesse livro tem uma mensagem que chama laços. Os laços se afrouxam, eles não se rompem. O amor verdadeiro não se mede por tempo ou distância. O amor verdadeiro continua vivo. E ele bate no nosso coração todos os dias. E como aquela mensagem que eu li anteriormente para vocês, não deixemos distanciar do nosso ente querido, porque ele está próximo de nós. Pode ser que ele esteja aqui agora. Você vai perceber isso quando você dilatar a percepção espiritual. Quando você conectar-se com o plano espiritual. Quando você confiar em Deus e entender que tudo acontece sobre a bênção divina. Obrigado, amigos. Humberto. Caríssimos, aqui fora, estava conversando com um senhor que observou o seguinte: muitos outros cultos e denominações olham para o nosso grupo e nos classificam como adoradores de demônios, bruxos, alguma coisa assim. Esotéricos, na melhor hipótese. A questão é, até onde isso vem da ignorância e do preconceito desses grupos e até onde nós justificamos esses ataques, digamos assim, fazendo coisas vergonhosas, pagando mico e sustentando superstições pueris em nome do espiritismo. A nossa vocação é o estudo e a análise racional da nossa fé. A nossa fé, exarada por Allan Kardec, ela é o tempo todo crítica e raciocinada. E se não é assim, é dito, segundo a codificação espírita, que essa fé não nos interessa. Uma fé cega, uma fé à qual nós temos que aderir por força da obrigação de uma instituição, de um livro, né? Essa nós não aceitamos. A Kardec chega ao extremo, em algumas passagens, de criticar não apenas o Evangelho, mas o próprio Jesus. Na passagem que ele trata do casamento, quando Jesus diz que o casamento não se dissolve, que Deus juntou, não separeis, Allan Kardec diz, essa é uma mensagem daquela época. Nós mudamos essa mensagem, é preciso que nós tenhamos cuidado em não adotá-la nos dias de hoje. A mensagem do próprio Jesus, Allan Kardec está dizendo, é desproporcional e inadequada para os tempos presentes. Se é que Jesus disse isso mesmo, está ultrapassado. Se Kardec vivesse hoje, muitas das coisas que nós temos dificuldade de aceitar, ele diria, os tempos mudaram, nós temos que nos adaptar. Se Jesus estivesse aqui agora, se Kardec estivesse aqui agora, pensariam conforme o século XXI,
criticamente, racionalmente, como pessoas lúcidas e inteligentes que são, né? E nós precisamos honrar esses mestres da consciência da lucidez, estando à altura de uma fé que é escorada, sustentada e aumentada, fortalecida pela força da razão, né? Então, eu começaria observando, já que o nosso tema é mediunidade, não é fé nem razão, né? Dizendo o seguinte: a mediunidade, em todas as épocas, ela foi marcada pela crença mágica e supersticiosa da população que, culturalmente, não entendendo o que estava acontecendo, interpretou conforme os mitos, os símbolos, as metáforas da natureza que conhecia, as fantasias, até sonhos, né, muito espetaculosos que as pessoas conheciam o que estava acontecendo. Quando a gente lê a mitologia da Babilônia ou do Egito, o livro dos mortos, a gente vai ver sim, é uma coisa de filme de terror. Tem coisas ali que realmente tem um aspecto que contém uma sabedoria profunda, contém uma verdade, um conhecimento no fundo, mas também contém elementos infantis e elementos de teatralidade muito exagerados que fazem Joãozinho e Maria ou os Três Porquinhos parecerem histórias mais elaboradas do que esses mitos. A mediunidade, ela era também comumente exercida não só nesse caráter mágico, ritualístico, dependente do sol, da lua, da estrela, do vento, do mar, de chover ou não chover, de os animais se comportarem de uma determinada maneira, como é que a tripa do animal caía na bacia, como é que o chá ficava, a borra do café do chá ficava na caneca. Tudo isso era mais relevante do que o conteúdo. E aí, com um pouco de audácia, eu vou dizer, para alguns espíritas hoje, tudo é mais importante que o conteúdo. O médium tremeu? Você viu se ele fez aquela voz de Bezerra de Menezes? Você viu se ele, né, deu algum sinal? Você viu se ele soltou um cheiro, um perfume? Perdão. Sim. Sim, 3 minutinhos eu te passo. Então, todas essas questões, que são questões materiais e algumas vezes idiosincráticas do médico, né? Não vamos nem partir para a suposição de que é uma teatralidade às vezes. Essas questões materiais derivam principalmente da falta de educação mediúnica. Bons médiums transmitem boas mensagens. Bons médiums não enfocam sotaques, trejeitos, jeito de balançar a mão, de fazer assim com a cara, caretas. Bons médiums transmitem grandes mensagens. Allan Kardec não procurava médium que tivesse sotaque de alemão, ou de grego, ou de latim. Procurava o médium que desse a melhor mensagem, que parecesse São Francisco falando, que parecesse a lógica do pensamento profundo de Lamennais, de Lacordaire, de Fenelon. Era isso, essa a preocupação de Kardec. Vê se ele vai falar assim, mas será que tem o sotaque do sul da França? O médium não está fazendo aquela cara que a gente imagina que Lacordaire fazia. Ele não está mexendo as mãos do jeito que o nosso outro colega mexia. Então, nós precisamos nos espiritizar, isso é, nos desmaterializar um pouco e focarmos mais no objetivo da evolução intelecto-moral que o espiritismo prega. Outro exemplo, o uso de substâncias. Isso não é uma novidade, está em alta agora, né? Temos novas substâncias mediúnicas no mercado, mas essas substâncias sempre existiram. Na verdade, a regra sempre foi o uso de plantas em chás para mascar, né? A coca que se masca, a que se fuma, a que se cheira. Gás de vulcão, os gregos usavam gases exalados dos vulcões, né? Com propriedades alucinógenas e psicoativas, para entrar em contato com o mundo espiritual, para ter ou sonhos ou devaneios, ou seja lá
o que for que eles tivessem, e essa era a base da experiência mediúnica da humanidade. Portanto, tem nenhuma novidade agora que haja propostas até de tomar uma pílula para ter uma alteração de consciência, um ácido. Isso sempre foi a normalidade. Os xamãs sempre fizeram dessa forma. Só agora, com a racionalização, com a era da ciência, com a era da filosofia crítica, é que o espiritismo vem pregando um uso da mediunidade que é um uso puramente espiritual. Como que eu entro em contato com os espíritos? O que eu preciso consumir? Nada. Você entra em contato com o espírito, sintonizando o seu pensamento, mudando, direcionando a sua vontade, afinando o seu sentimento, né? Mas isso não significa que a mediunidade não tenha uma parte física, um componente físico. Porque esse uso de substâncias, de amuletos, sejam muletas psicológicas, sejam coisas que efetivamente alteram o corpo e o cérebro, são efetivos, porque a mediunidade tem esse componente biológico. É também algo que acontece mais intensamente em um corpo e menos intensamente em outro corpo. Pois bem, uma das grandes novidades que todo mundo deve ter ouvido falar na mídia aí, que bombou em todos os jornais brasileiros, foi a matéria mais acessada da Folha de São Paulo, do Metrópolis, do Globo, do G1, foi a pesquisa que foi conduzida pelo professor Gataz na USP, em parceria com a nossa Universidade, Juiz de Fora, sobre a genética dos médiuns. Essa pesquisa discriminou 33 genes que sofrem centenas de mutações somente em médiuns. Pessoas que são alegadamente médiuns, têm uma prática mediúnica. Pois bem, essa pesquisa, embora ela tenha ficado famosíssima, explodiu, ela é talvez uma das menos interessantes, das menos revolucionárias, né, feitas por esse grupo de pesquisa, porque uma coisa é tão mais revolucionária quanto mais impacto ela tem sobre a tua vida. Quanto mais impacta o seu comportamento, sua conduta ética. Mas é surpreendente e é revolucionário no sentido mental, porque agora não é mais possível, não é mais racional e é anticientífico alguém alegar que mediunidade é uma crença. Vocês acreditam, mas eu não acredito. Alegar que é uma questão cultural. Tem algumas pessoas, espíritas, umbandistas, tal, na verdade várias pessoas, né, que acreditam em mediunidade. Não, não é. Foi identificado no corpo humano certos elementos que só aparecem nesse grupo e não aparecem nos grupos que não têm essa ostensividade mediúnica. Pois bem, essas mutações mostram que alguma coisa tem no corpo dessas pessoas. A gente ainda não sabe o que é, vai levar décadas investigando, milhares de pesquisas precisam ser feitas para identificar qual é o papel de cada gene, mas olha que coisa interessante, foram descobertos genes que alteram a percepção, né, que atuam no cérebro mudando a forma como médiums ostensivos percebem a realidade, e foram identificados, por exemplo, alguns genes que têm a ver com a imunidade. Né? Então parece que médiums ostensivos têm alterações na sua imunidade. E ainda é para ser investigado, se é para pior ou para melhor. Né? Ou se não é nenhuma diferença significativa do ponto de vista da saúde humana, mas pode fazer alguma outra diferença para um outro fator, não se sabe. O que é interessante é o seguinte, quando a gente muda o papo esotérico de impressões, opiniões, perspectivas, experiências pessoais para a pesquisa científica, a gente entra num terreno de uma objetividade que não é mais passível de subjetividade. Não faz diferença o que você pensa, né? A pesquisa científica mostrou que é assim. Esses 33 genes existem, pode ser que sejam mais, pode ser que sejam menos, pode ser que amanhã a gente descubra uma série de coisas sobre isso. A pesquisa também mostra, por exemplo, correlações entre
o exercício da mediunidade e alguns dados de saúde mental muito interessantes. E temos toneladas de pesquisas de todo tipo que a gente imaginar no mundo inteiro, feito em culturas que são mais favoráveis e a percepção da mediunidade, como o Brasil notadamente é, por isso tem muita pesquisa aqui, mas também culturas como a Turquia, ou a Islândia, ou o Canadá, que a princípio não são muito favoráveis a essas noções. A FEB acaba de fazer um levantamento sobre todos os artigos científicos do planeta publicados sobre mediunidade. Foram encontrados centenas de artigos científicos sobre mediunidade, escritos no Vietnã, em Cuba e na Coreia. 3 países que, a princípio, né, pelo menos assim, o grupo dos espíritas não estão representados praticamente nesse país. Tem uma pequena quantidade em Cuba, tem uma minúscula quantidade no Vietnã, que também foi colônia francesa, que eu saiba não existe nenhum na Coreia. Então, por que nesses países onde esses grupos não existem, ou praticamente não existem, há um número enorme de pesquisadores interessados no fenômeno, porque o fenômeno não é exclusividade da cultura brasileira. O fenômeno não acontece, não tem endereço, não tem cara, né, tupiniquim, não veste verde e amarelo. O fenômeno é da natureza e se manifestará indistintamente em todos os climas e todas as culturas. O que é cultural é a aceitação ou a não aceitação do fenômeno, como o fenômeno é tratado e como a pessoa que manifesta o fenômeno ela vai ser punida ou idolatrada por causa desse fenômeno. Tem uma correlação com esses genes. Tá? Parece que alguns desses genes têm ligação direta com a glândula pineal, e há outras várias pesquisas científicas feitas relacionando atividade de neuroimagem, né? Detecção de atividade por neuroimagem da glândula pineal com o exercício da mediunidade. Quer dizer, sujeito que estava, por exemplo, comunicando por psicofonia, enquanto estava no aparelho ali, fazendo o escaneamento do cérebro. Foi isso que é interessante. Claro, tudo isso vai ter que ser confirmado ainda, né? Estamos falando de pesquisas pioneiras. Nos próximos anos a gente vai descobrir o que acontece, né? Que papel é e como exatamente essas coisas acontecem. Mas um dado interessante. Pesquisas mostram, independente da cultura ser mediúnica ou não, da cultura admitir mediunidade ou não, quando você faz a pergunta, você já viu alguém que já morreu? Não na sua imaginação. Você já viu, com certeza de que estava vendo, alguém que já morreu? Fizeram isso em vários países. E o resultado impressionante é que mais ou menos a mesma proporção em todos os países, de 20% a 30% das pessoas diz que sim, já vi uma pessoa que já morreu. Tive um encontro, nem que seja em sonho. Ou seja, 1 em 5, em alguns países da Europa, que são os mais descrentes, 1 em 3, mais ou menos, no Brasil. E uma outra pesquisa que pergunta se a pessoa já teve alguma experiência espiritual, não é crença. Se fizer essa pergunta no Brasil, todo mundo praticamente. Mas se você fizer a pergunta, você já teve uma experiência, já viu alguma coisa, já aconteceu alguma coisa com você? 96% dos brasileiros responderam que sim. 96 é um número ridículo. Significa que virtualmente não existe brasileiro que não teve uma experiência espiritual. Não é crença. Eu já vi uma coisa, já aconteceu comigo, Deus, né, me encontrou, vi Jesus, qualquer coisa que seja, entendeu? Alguma coisa espiritual aconteceu com essa pessoa. Em outros países
essa taxa é menor, é bem menor, mas não baixa muito de uns 80% também. Então, as pessoas, no geral, elas dão por certo que existe alguma coisa. Elas podem ser anti-religião na nossa época, mas elas não são necessariamente anti-espiritualidade ou contrárias à existência de fenômenos, fatos, ocorrências. É isso que a gente tem que se apegar, principalmente, aqui eu vou encerrar minha fala fazendo qual que é a minha proposta, não só que nós precisamos racionalizar o nosso estudo da mediunidade e a nossa prática da mediunidade, desmistificando, tirando os ares afetados. Está acontecendo aqui agora, nesse momento. É natural, é para ser assim, era para ser banal, frequente, em clima de unção, evidentemente, de seriedade, mas não era para ser alguma coisa que só pode acontecer de luzes apagadas, com um ar, né, meio fantasmagórico, com as pessoas num ambiente meio ritualístico, com velas, com altar, tudo. Você pode fazer isso se você quiser, nada impede, mas não é obrigatório, porque é um fenômeno natural, né? E aí, enfim, eu encaminho para o encerramento dizendo o seguinte: essa abordagem, que é a abordagem espírita, que é a abordagem de Kardec, que é a abordagem de Leon Denis, que é a abordagem de Gabriel Delany, que é a abordagem que foi muito bem sucedida no primeiro momento do nascimento do espiritismo, é a abordagem que atingirá aqueles que não têm a predisposição que alguns de nós talvez tenhamos. Talvez alguns de nós tenhamos, sei lá, uma criação familiar, uma cultura espiritualista, espírita, ou que favoreça de alguma maneira essa vivência social e a aceitação de uma doutrina proporcional. Pode ser que algumas outras pessoas sejam médiums, sejam sensitivos num grau mais alto um pouco que a média e sejam instintivamente inclinadas a aceitar a doutrina espírita, porque elas percebem que é mais ou menos isso que está acontecendo com elas. Mas existem as pessoas que, muito pelo contrário, são alheias, que são avessas, têm alergia a ouvir de coisas espirituais ou espiritualistas que sejam. Essas pessoas também perdem entes queridos. Essas pessoas também pensam em se matar. Essas pessoas, elas acham que não tem sentido na vida. Aliás, numa proporção muito maior. Uma outra pesquisa científica, né, interessante, a mais importante pesquisa científica sobre saúde e espiritualidade já feita no planeta, uma revisão de centenas de artigos, né, de várias pesquisas, mostra o seguinte: pessoas estão 5 vezes mais inclinadas ao suicídio quando elas acreditam que não existe Deus. 5 vezes mais inclinadas. Porque a vida não tem sentido. Não tem esperança. Não tem nada bom no fim do túnel. Quando eu virar a esquina, só vai ter vermes roendo você no caixão. É menos animador, né? Menos esperançoso. Então, quer dizer, se as coisas estão ruins agora, por que eu deveria enfrentar? Ter heroísmo, né? Não faz o menor sentido. Não existe nenhuma recompensa para esse sacrifício. Então, a própria lógica leva o sujeito, muitas vezes, a uma piora de qualidade de vida. E a nossa obrigação é pararmos de pregar para convertido, chover no molhado, falar dentro da nossa própria comunidade sobre o espiritismo, porque isso é bom para nós, e começarmos a achar as formas de apresentar essas noções sobre a verdade, sobre a natureza, sobre a realidade da vida, para todas as pessoas que não estão dispostas a ouvir sobre isso, né? Para o seu filho que acha que isso aqui é tudo uma besteira e está em casa jogando videogame porque eu não suporto aquela chatice de crente, né? É essa pessoa, né? É esse amigo que debocha disso tudo, que acha que você gosta, mas eu não gosto de essa coisa de Deus, espiritualidade, isso não é para mim, né? Essa pessoa é a que precisa. Então, Jesus veio para esse tipo de gente, fala, eu vim para o que, né, precisa.
Eu vim para o que é doente, eu não vim para o que é saudável. Que a gente possa fazer a mesma coisa, que a gente tenha um pouco mais de coragem, um pouco mais de ânimo para não falar para as pessoas do espiritismo como se fosse uma das 4, 5 excentricidades da minha vida pessoal, como se fosse uma realidade, que é possível argumentar, que é possível defender racionalmente. Vamos pedir o Noé para vir aqui também, né, Noé? Para nós começarmos a encerrar, né, gente? Nós precisamos encerrar. Muito bom estar aqui. O dia passou tão rápido. Vão pedir os meninos para já se posicionarem para a gente cantar, porque nós não podemos encerrar de jeito nenhum para, né, sem a música. E também vamos abrir. Não, acho que a senhora, né, dona Catarina? Dona Catarina conheceu pessoalmente. Isso. Ah. Olha, gente, só para vocês já estarem cientes, os livros, eu não sei se todos já, né, viram os livros, olharam, às vezes alguém está até despreparado agora para estar adquirindo algum livro, tem interesse em algum livro, a casa vai estar ficando com alguns livros, tá? Então, aí depois, se alguém interessar também, interessar por algum outro título, nós vamos estar ficando, né, Sávio? Isso, e o preço muito acessível. A gente olha os títulos ali, dá vontade de ficar com todos, né, gente? A verdade é essa, dá vontade de ficar com todos. Mas a casa vai ficar. Então, assim, a gente vai tê-los, né, também na nossa biblioteca, nossa livraria ali. E aí, quem não puder adquirir agora ou quiser depois, se quiser alguma informação, nós vamos também estar passando. Depois o Sávio, não parei ainda para olhar cada um dos outros livros, mas nós vamos ter tempo para parar, olhar, para a gente estar também passando as informações de forma correta. Acho que o Sávio já passou essas informações para a Patrícia, né? A Patrícia já tem essas informações também, e ela vai estar repassando. Nós também depois vamos divulgar na quinta-feira, né? Pode falar, vem, chega aqui. Os livros da nossa Casa da Primavera, eles têm uma proposta que nós assumimos com os benfeitores da nossa casa. O livro é vendido aqui a R$20. Então, um livro, ele paga o próximo livro. Então, assim, a nossa margem de ganho no livro é muito pequena. É para que essa mensagem, o que a gente leu aqui e dos outros livros, possa tocar o coração das pessoas. Então, nós não temos ganhos financeiros com o livro. O livro é um preço módico e a proposta é um livro pagar o próximo, entendeu? Nós estamos também, gente, hoje, lançando, né, o nosso Fórum Leon Denis, né? Nosso Fórum Leon Denis. É o 7º Fórum Espírita. Esse ano ele vai estar com o tema A Lei Moral, a Ética Cristã no Pensamento de Leon Denis. Nós analisamos qual seria o tema, qual livro nós usaríamos esse ano para tratarmos, né, do fórum, e conversando com o Tiago, né, nosso amigo Tiago, que, né, não tem igual, Tiago é braço direito, braço esquerdo, ele carrega, né? Ele e Larissa também não tem tamanho, né? A Larissa é um amor, é outra também que eu falo que é nossos braços direito, esquerdo, que estão ali com a gente o tempo todo. E como o Dias da Cruz, nós trazemos, né, esse propósito de iluminar consciências, o tema escolhido, o livro escolhido foi o Evangelho. Porque quando se perguntava para o Chico o que tinha de novo,
era o Evangelho. E é sempre o Evangelho. Então, que nós possamos comemorar esses 130 anos com o Evangelho. Então, nós vamos estar trazendo, né, o nosso companheiro Arthur Valadares, que vai estar aí com a palestra A Caridade e a Lei Moral, o Felipe Mascarenhas, com o estudo, a Larissa Chaves, que é a fé, o Rafael Siqueira, o dever, e o Tiago Barbosa, que não pode faltar de jeito nenhum, que hoje ele faltou. Já até falei com ele que ele faltou, né, sabe? Já puxamos a orelha dele, que ele não podia ter faltado também. Mas ele vai estar aqui com a resignação. Então, está o convite para quem quiser estar participando conosco, vai ser no dia 31 de maio. Nós vamos ter um dia inteiro aí de fórum, né, de muita palestra boa, muito entendimento, muito estudo, muita união, porque eu acho que esse momento é tão importante também para nós, faz a diferença, né? Vamos estar aí das 8h30 às 18h40. Vamos ter... Lembrando que depois de 5 fóruns online, né, por causa da pandemia, esse ano a gente volta ao fórum presencial e online. Porque aqueles que não conseguirem vir a Caratinga terão oportunidade de assistir. Porque também não podemos esquecer da parceria que nós temos muito maravilhosa, que é com o Espiritismo.net. Né? Que o Espiritismo.net, desde o primeiro fórum, nos abraçou e a pandemia fez a diferença, nos ajudou a caminhar, nos ensinou tudo a seguir. Então, o pessoal do Espiritismo.net também, nós não podemos esquecer de jeito nenhum do Jailton, né? Já vai estar aqui, né? Com certeza. Então, nós não podemos esquecer deles também. Então, vamos estar aí. Lembrando, nós vamos iniciar as inscrições, pelo QR Code, tá? Vai estar todos, vão estar lá acessando o QR Code, vai estar as informações para as inscrições, para nós não perdermos, porque nossa casa não é grande, né? Então, nós temos um número limitado de participantes. Então, aí o fórum, nós vamos começar a divulgar, nós já começamos hoje, né, nós abrimos a divulgação, mas nós temos também esse tamanho da casa, né, gente? Eu acho que o máximo de pessoas que a gente consegue colocar aqui seria em torno de umas 30, 150 pessoas. E aí, gente, esse QR Code vai direcionar para um formulário do Google. Esse formulário precisa ser preenchido, né, com todos os dados. E a gente lembra que já é um privilégio de quem está aqui fazer as primeiras inscrições, porque a hora que interar 150, a gente precisa encerrar. Convidamos até todos, quem resolver vir já providenciar a sua inscrição, porque vai ficar difícil para nós. Os meninos até colocaram a possibilidade de telão e tudo, mas continua sendo difícil, né? Porque é muito lá embaixo, complica. E como o Espiritismo.net também vai estar transmitindo, né? A gente não justifica. Mas nada como estar juntos, né, gente? Estar presente é diferente. É comunhão. É comunhão, né? O ambiente, a vibração. É um dia que a gente tira para a gente, né? Para nós voltarmos para dentro de nós. E isso é muito importante. Então, para encerrarmos agora, né? Nós vamos as músicas, as duas mesmo. Não, só uma. Não, só uma por causa do nosso horário. Nós já estamos com o horário estourado, né? Nossos companheiros vão ter que... Aí nós vamos encerrar, os meninos vão cantar. Qual a música que nós vamos passar aí? É claro. Esse ano, é claro. Eu perguntei, gente, que esse ano nós escolhemos a música Caritas, né? Para nós encerrarmos os nossos eventos, as nossas atividades. Ela é muito linda e fala da caridade, né? Que é a música número 7. Aí, assim que encerrarmos, o Noé vai fazer a prece de encerramento. Nossa. Ô, gente, toda hora eu esqueço de uma coisa, né? Não tem agradecimentos a todos que estão aqui, tá? Sávio, Vinícius, né? Humberto, Raquel, a todos de várias casas que aqui nós temos, pessoal de Santa Bárbara, Santa Rita, Ibaporanga, Itaiumi, Timóteo, Governador Valadares, Manhuaçu, Timóteo, tem mais algum lugar, gente? Santa Rita, falei? Santa Bárbara, Ipatinga, Governador Valadares, Raul Soares, não posso esquecer da ideia aí, não, ideia, deixando assim, se pode?
Bom Jesus do Galho, né? Olha para você ver, estão todos reunidos, a região toda, estudando a mediunidade, essa faculdade tão linda, né? Outra coisa, os lápis que nós deixamos, se puderem deixar na mesa, no encerramento, se quiser deixar os crachás, os inários em cima dos bancos também, tá? Nós pedimos que possa deixar. Querido Jesus, mestre, amigo, confidente das horas mais dolorosas, aqui reunidos em teu santo nome, para estudar os princípios dessa doutrina que nos acalma, que traz luz aos nossos passos, que refrigério aos nossos corações. Agradecemos. Agradecemos por nos permitir colher os frutos da semente lançada há 130 anos. Agradecemos por nos permitir andar por caminhos já lapidados, andar por caminhos já traçados e orientados pela espiritualidade amiga dessa casa. Agradecidos somos, ó bondoso Mestre, beleza e perfeição dos nossos dias, por cada trabalhador espiritual que incansavelmente faz dessa a nossa casa do caminho. Que esta casa, traçada em todos os seus princípios, seja sempre fonte de alimento, não apenas para o corpo dos nossos irmãos que tanto necessitam dele, mas principalmente para as nossas almas, para os nossos espíritos sedentos de força, de paz e de esperança. Ó bondade, ó perfeição, sê conosco ao longo desse caminho, trazendo para cada um de nós as luzes que tanto precisamos para o entendimento das palavras do Cristo para cada um de nós. As luzes e elucidações que tanto precisamos para o conhecimento e o alcance daquilo que essa doutrina vem há quase 200 anos permear em nossos corações e principalmente em nossas mentes. Ó mãezinha querida, bondosa de todos os momentos, de todas as horas, bem sabemos como a sua presença neste dia acalma a cada um de nós, pois a certeza de um colo materno é sempre um aconchego para o coração que sangra e chora necessitado. E nesses tempos em que nos encontramos aflitos, necessitados, cansados, fadigados, sabemos que o seu amor de mãe nos ampara, assim como vem amparando a cada mãe que por essa casa passou, na certeza do cuidado com os seus filhos. E assim, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o Mestre querido, da Mãe Santíssima, de Dr. Dias da Cruz e de toda a falange de trabalhadores espirituais dessa casa, lembrando-nos de forma muito especial de João Coutinho e Maria Coutinho, nós pedimos ao plano espiritual a permissão para encerrarmos o seminário do dia de hoje. E que Jesus acompanhe cada um ao seu lar, hoje e sempre.